Olá pessoal, um prazer estar com vocês, um prazer participar aqui da inauguração desse programa Minha Terra, Nossa Gente. E para compartilhar, né, a apresentação do programa, a gente tem aqui o Chico Lima. Chico Lima tem uma história de luta muito grande aqui em São José dos Campos e ele vai compartilhar conosco a apresentação do Minha Terra, Nossa Gente. Pois é, nesse tempo de pandemia nós estamos vivendo uma nova história e uma nova experiência também. São José dos Campos, que é uma cidade bonita, fraterna, ela também tem que ser experiente no seu espírito de solidariedade, porque é um desafio para cada um de nós. Nesse tempo de pandemia, de coronavírus, a gente tem que ter um olhar mais humano e um olhar da descoberta de uma saída conjunto com todo mundo, com toda a sociedade. Nós não podemos apenas cuidar da nossa vida particular no seu isolamento, mas um isolamento solidário. Nós queremos ter uma solidariedade como fundamento da nossa vida. E a gente tem que tomar bastante cuidado quando sai, usar a máscara, usar o álcool gel. São ações que nós podemos fazer para nos preservar e também preservar o próximo. Hoje muita gente não consegue fazer o isolamento e a quarentena porque não tem o apoio necessário dos governos para garantir o seu sustento nesse período. Então a pessoa acaba tendo que sair. Muitas vezes até por determinação do município, das empresas, está tendo que todo dia pegar ônibus, todo dia trabalhar, e aí a gente fica exposto ao vírus. Aí você tem que tomar cuidado, e bastante cuidado. Agora, de onde que vem essa ideia, esse Minha Terra, Nossa Gente? Bem, lá nos anos 90, depois que eu trabalhei na prefeitura, eu vi que faltava um material para nos ajudar, nós que somos professores, para nos ajudar na sala de aula e que abordasse a história de São José dos Campos, né? Algo que eu queria fazer com os alunos e não tinha referência. Nós tínhamos trabalhos acadêmicos, né? Trabalhos usados nas universidades, e alguns livros, mas eles não tinham a linguagem das crianças. Então eu resolvi fazer uma cartilha, que foi essa cartilha que o Carlos Alberto Fernandes Pinto e o Carlão, desenhista, me ajudaram na elaboração dela. E depois, o Carlos Alberto Fernandes de novo me ajudou nesse material, Minha Terra, Nossa Gente, já mais elaborado, e o João da Gráfica e o Luiz Marcelo me ajudaram na impressão. Então, é um trabalho coletivo, um trabalho bastante compartilhado entre a gente. E durante 10 anos, ele foi utilizado ao longo nas escolas municipais, nas escolas estaduais e também nas escolas particulares, tendo inclusive uma das edições tendo sido feita com a Lei Rouanet, com patrocínio da Embraer. Então a ideia agora é a gente resgatar esse trabalho, mas não mais impresso, mas como usando os recursos atuais da internet, das mídias sociais, para que a gente consiga olhar a cidade, para que a gente consiga contar a história, para que a gente consiga contar histórias da cidade, história das pessoas, mas a partir do nosso olhar, que acho que é importante resgatar e registrar essa história. Pois é, nesse espírito de olhar uma cidade como São José dos Campos, que foi construída a partir de pesquisa, de tecnologia, como os centros de aeronáutica, mas ela tem uma história anterior a isso, que é a história dos grandes sanatórios, daquelas pessoas que vieram para cá para se curar, para superar uma fase da vida. Então temos aí o Vicentino Aranha, um exemplo dessa história. Né? E o que significa isso? A generosidade da cidade de acolher o ser humano. Então São José dos Campos tem que ser uma cidade que valoriza o ser humano. E esse programa é um programa que atende essa expectativa da alma do joseense. Por isso que hoje, mais um aniversário da cidade de São José dos Campos, nós temos uma figura assim muito peculiar da cidade, que é a doutora Ângela Guadagni. Ela é médica, pediatra, cuidou do nascimento de muitos joseenses aqui e foi prefeita da cidade, a primeira mulher prefeita, que deixou as marcas de sua gestão como valorização do espírito da generosidade. O povo joseense é um povo generoso, por isso que é importante preservar o espírito solidário de cada cidadão joseense. E aqui a gente quer deixar na pessoa da doutora Ângela
que é médica, que sempre atua na saúde, nossa homenagem aos profissionais da saúde que estão atuando nesse setor tão necessário e tão crítico como nós estamos vivendo agora. Então vamos ver agora a entrevista com a doutora Ângela. Boa tarde, doutora Ângela. Um prazer revê-la na quarentena, no isolamento social. Como é que está vivendo esse período, doutora? Boa tarde, eu estou bem em casa desde o início de março que eu não saí de casa, eu e o Casalberto saí só para tomar vacina de velho, mas como grupo de risco, estou quietinho em casa fazendo meu tricô, cuidando das coisas, estou levando numa boa, estou bem. A gente vive um momento diferente, num momento que a nossa geração ainda não tinha vivido, né? Nós tivemos pandemias anteriormente, como a AIDS, como a própria gripe suína, mas que não foram... A meningite, né, nas décadas de 70. Mas não foram... Não tivemos essa situação de ter que fazer isolamento social, de ter que retornar a uma prática que foi utilizada na época da gripe espanhola, né? Início do século passado. Quando a gente não sabe o que fazer, a melhor forma de defesa é isolamento social, né? Uhum. E proteger, evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Uhum. Mas, doutora Ângela, é um prazer revê-la, é um prazer voltar a falar com a senhora. Vou te tratar de você. Porque, como nós convivemos bastante, tivemos muita história juntos, então tem intimidade, né, para poder falar de Pode falar você, que bom. Agora, primeiro, relembrar um fato interessante. Em 1987, com o Targino Gurgel, que era na época presidente da SEM, eu, você, o Targino e mais algum grupo de servidores, nós fizemos uma greve pelo gatilho salarial. Você se lembra? Uma tentativa de greve. Na verdade, nem chegou a greve, né? Mas nós paralisamos assim um pouquinho, fomos lá para o pasto, isso mesmo. E aí, esse movimento foi importante, porque eu acabei, por conta dele, na época ainda não tinha estabilidade dos servidores, eu acabei sendo demitido. E essa demissão me levou para o magistério. Então, daí eu fiz uma carreira no magistério, desde 1987. Foi uma coisa interessante esse processo, porque nós somos o que nós somos também, e as nossas circunstâncias, né? Que nos fazem. E aí você virou prefeita e eu virei professor. Depois você foi secretário. Mas você acabou sendo prefeita, Ângela, num contexto de muita dificuldade para a cidade. De 1982 a 1992, nós tivemos 7 prefeitos. Isso. Nós tivemos milhares de trabalhadores metalúrgicos desempregados por conta da crise da Embraer, que estava naquele momento de mudança de produto, né, saindo Bandeirante, Brasília, ainda não tinha entrado o jato, o RJ-145. Então, daí você tem um momento de eliminação dos trabalhadores, né, aquela massa de trabalhadores demitidos. A indústria bélica também na fase de demissões, o fim da Engesa, né? E aí a gente teve 7 prefeitos em uma década. É muita coisa, né? E quando parte da sua campanha se deu, então, em função disso, desse problema, essa mensagem que você passou para a cidade, da importância da continuidade. E essa foi a primeira mudança que você fez na cidade. Que depois que você exerceu o seu mandato completo, de 93 a 96, todos os prefeitos subsequentes concluíram também o seu mandato. Ninguém ousou, de novo, deixar o mandato no meio do caminho. Como é que foi esse processo, Ângela? A cidade estava bem esse clima mesmo que você falou, um clima de terra arrasada, de depressão, a população numa angústia muito grande, né, o desemprego na cidade grande, né, porque isso você falou dos empregos diretos da Embraer, da Engesa, mas tem os indiretos, né, que vai posto de gasolina, supermercado, a própria empregada doméstica, enfim, tem uma quantidade de desemprego muito grande. E nós fomos fazer campanha em 92 com o slogan de Muda São José. Então, o Muda São José era exatamente, uma das coisas era essa, vamos administrar a cidade durante todo o tempo
que a gente tem para fazer. Naquela época era 4 anos, não existia reeleição. Então, o Muda São José, e mais depois veio o slogan da gente, os compromissos, né? Que eram 3. Transparência, que era também uma coisa que a cidade não sabia, como eram gastos os dinheiros, quem que fazia o quê, como que o dinheiro é investido, né? Como se definia as políticas para a cidade, porque com essa mudança de prefeitos durante esses 10 anos, as coisas iam, começavam, acabavam, paravam, continuava, e a população não sabia para onde que ia, né? Então, transparência nas ações da prefeitura, inversão de prioridades, né, era uma coisa que a gente batia bastante, que era dar atenção para as políticas públicas para atender a população, para atender aquela população que nunca teve voz e vez. E o terceiro era a participação popular, a democracia chegando perto das pessoas e as pessoas participando, definindo nos rumos da cidade. Então, junto com o Muda São José e esses 3 pontos, nós baseamos a nossa campanha dizendo o que a gente queria fazer para a gente mudar a cidade de São José. E uma das coisas mais importantes, né, do seu mandato, ficou bastante marcado, não só em São José, mas também como referência para outras cidades, foi o orçamento participativo, né? Porque você, quando você se elegeu, sendo a primeira prefeita de São José, a primeira e única prefeita de São José, também foi uma das primeiras prefeitas eleitas pelo PT. Na época, é uma das primeiras gerações, né, de prefeitos do PT. E você investiu bastante no conceito do orçamento participativo. Conta um pouquinho como é que foi esse orçamento participativo naquela época. Foi bastante interessante, né, essa experiência. Cada vez que eu falo do orçamento participativo, eu relembro realmente fatos muito, muito agradáveis para a gente que viveu aquilo, né? E o orçamento participativo foi chegar à participação popular bem lá perto das pessoas mesmo, as pessoas definirem aonde que o dinheiro arrecadado pela prefeitura ia ser gasto, né? Então, nós dividimos a cidade toda em algumas regiões, cada região em micro-regiões, né? E a gente convidava as pessoas para participarem conosco. E em cada micro-região a gente fazia uma reunião, né, com as pessoas que estavam participando, depois a gente unia, e as pessoas então definiam, eu quero aqui para minha região, para essa micro-região, isso, cada região da cidade definia alguma coisa. Depois a gente juntava aquelas micro-regiões nessa região maior e definia o que aquela região maior queria, né? Então, tinha experiências muito ricas. Por exemplo, lá em Eugênio de Melo. O pessoal de Eugênio de Melo queria uma creche. O pessoal do Galo Branco queria galeria de águas pluviais, porque cada vez que enchia, que chovia, enchia o bairro inteiro, entrava água na casa das pessoas. Então, foi uma discussão danada entre os 2 bairros daquela região, qual era a obra que ia entrar no orçamento participativo. Aí uma senhora se inscreveu para defender a galeria de águas pluviais e uma outra se inscreveu para defender a creche. Aí a da Águas Pluviais defendeu, porque realmente é uma necessidade mais importante para a nossa cidade, para a nossa região aqui, para o nosso bairro, porque cada chuvinha enche de água a casa da gente, todo mundo aplaudiu, convenceu bastante gente. Aí veio aquela senhora da creche de Eugênio de Melo e falou assim, mas acontece que só chove aqui em alguns meses do ano, e eu preciso de creche para as crianças o ano inteiro. Então foi muito interessante, quer dizer, uma pessoa simples do bairro inventou um argumento para convencer as pessoas de que a creche, naquele momento, era mais importante do que a instalação da galeria de águas pluviais. E o melhor foi a negociação que os 2 bairros fizeram para que... Então, tá bom, esse ano a gente vota na creche e no ano que vem vocês votam na galeria de águas pluviais, que aí os 2 bairros podem ser contemplados. Então, essa riqueza que é a participação popular, as pessoas terem oportunidade de definir, de decidir, de votar, né? E escolher o que ia ser feito, então é muito rico. E aí eu tenho um monte de lembranças de outros bairros também, né? Depois dessas votações por região, a gente elegia os conselheiros do orçamento. Então, os conselheiros do orçamento eram um número, que agora eu não me lembro, de cada região, conforme a proporção de habitantes, né, que tinha. São 28 anos, né, doutora?
Já são 28 anos, já são 28 anos. O número de pessoas, eu não lembro. Eu lembro que era proporcional ao número de habitantes por região. E aí nós tínhamos o Congresso do Orçamento. Então, no Congresso do Orçamento é que ia se bater realmente todas as definições, todas as obras, todos os serviços que ia ser feito. Aí, no orçamento, a gente votava uma obra que era para a cidade inteira e uma obra que era para a região. Então, veio muitas coisas que a gente realmente conseguiu fazer, né? Como, por exemplo, a Galeria de Águas Pluviais do Galo Branco, a creche do Eugênio de Mello, a unidade nova da UBS do satélite, né? E diversas obras que foram feitas assim com a definição da população. E obras grandes para a cidade, como o Anel Viário, foi uma das obras que as pessoas entenderam da importância de estar fazendo essa ligação entre a região sul, o centro, oeste, né, a região leste, que foi um marco importante também naquele momento na cidade que deu um desenvolvimento muito grande. Pegando o gancho aí do Anel Viário, que você relembrou como um dos pontos que foram definidos no orçamento participativo, durante muito tempo ficaram 2 viadutos sobre a Dutra, né? Um ali perto da Johnson, outro perto ali da Rua Bacabal, né? Chamado Viaduto da Canedo. Né? Canedo, isso. Então, esses viadutos, eles eram motivo de chacota. Quando o pessoal passava em São José, via aqueles viadutos, não saía do lugar. E não levava nada a lugar nenhum. Então, aí quando você diz que o orçamento participativo foi o elemento-chave para que você pudesse, então, realizar essas obras, fazendo esse pacto com a cidade, né? A gente poderia dizer assim, você primeiro criava consenso para construir, para, de fato, realizar a obra, e ela entrava naturalmente no dia a dia da cidade, não é isso? Que era essa a lógica do AP, né? Então, assim, depois de definido, a gente teve que concretizar, porque era uma obra que estava parada. Era uma obra, tinha sido iniciada no governo anterior, mas ela estava por vergonha de São José dos Campos, ela fazia parte do painel do desperdício, de painel lá que teve diversas obras pelo Brasil inteiro, financiadas pelo Fundo de Garantia, e que tinha recursos indevidos, que tinha desvio de recursos, obras superfaturadas. Tá lá no painel, inclusive fez parte de uma CPI do Fundo de Garantia que teve lá no Congresso Nacional naquela época. Então, nós começamos fazendo uma revisão daquele contrato, rompemos aquele contrato, vimos todas as irregularidades, apresentamos para o Ministério Público, que colaborou conosco nesse momento, né? Fizemos uma auditoria independente, aí rompemos aquele contrato, fizemos uma nova concorrência, que saiu pela metade, menos da metade do preço anterior. Agora, sem imaginar em termos de valores, né? Parece até pequeno, mas na época a gente tinha um orçamento de 100 milhões, a obra estava inicialmente no contrato anterior de 25 milhões, e a gente, com a nova concorrência, chegou a 9, né? Foi o preço dado, a gente aumentou um pouquinho, porque ampliamos um pouco as obras do anel, como aquele viaduto, que é aquela pista que sai do eixo para a Zona Sul, que vai para o Vidoca. Então, algumas obras foram feitas, aquele viaduto que liga a Vila Betânia com a Vila ali, o Maringá. Então, obras que se mostraram necessárias para poder a gente complementar o que depois ficou chamado de anel viário. Então, fizemos a concorrência e começamos, então, as obras. Na Secretaria de Transporte foi montado todo um esquema, um grupo de trabalho de acompanhamento das obras, e a gente teve a satisfação de entregar para a população em 96. Foi uma obra que teve 5 momentos em que a empresa anterior tentou impedir de continuar a obra, por conta de que eles reclamavam que tinham o contrato, né? Na realidade o contrato tinha sido suspenso. Então, é uma coisa que marcou muito. Nós saímos, então, do início, ali onde antes era o DR, né? Ali no finzinho da Bacabal, e fomos até a Rua Turquia, que é a saída do anel viário para Nelson Dávila,
Então, nós fizemos os viadutos, fizemos todas as pistas, a terraplanagem, né, debaixo da linha da Light, né, a saída para Francisco José Longo e a saída para a Rua Turquia. Ficou faltando um pedacinho, que era da Rua Turquia até no fundo do vale, né? Um pedacinho que passava por debaixo do viaduto da Nelson Dávila, que o prefeito que nos sucedeu fez esse pedacinho, que não é nem 1/10 do total que nós fizemos. Mas essa parte que você realizou, Ângela, foi muito importante. E eu usava o transporte coletivo, né? Morava naquela época lá no Vale do Sol. Então, quando o ônibus deixa de fazer aquele trajeto pela Vila São Bento e passa a fazer pelo Naviário, o ganho é muito grande, né? Então, acho que isso foi um ganho muito grande para todos que mudam, né? Sem dúvida. Então, o que você nos contou, Ângela, foi a capacidade que o político precisa ter, a paciência de ouvir o povo, né? Porque o orçamento participativo, ele basicamente é isso, né? É ouvir as pessoas, as demandas, as necessidades, aquilo que é mais importante. Às vezes, você, como liderança, como prefeito, pode até ter vontade de fazer uma outra coisa, que gostaria de que ficasse marcado, né, na sua história e tal. Mas a necessidade das pessoas, elas têm que estar em primeiro lugar. E acho que essa foi a grande sacada do orçamento participativo, que é colocar o povo, nas pessoas, o cidadão, como protagonista, né, da gestão do orçamento público. O orçamento participativo foi um dos pontos daquela participação popular que eu falei lá no início, que foi um dos pilares da nossa administração, né? Mas, junto com isso, teve outras formas de participação popular. A criação de diversos conselhos. O Conselho de Saúde, que já existia, mas que foi ampliado, melhorado. O de Educação, o de Saneamento, o de Habitação, o de Transporte Público, o de Cultura, o de Meio Ambiente. Então, diversos conselhos foram criados, implantados. Assistência social, antes até de existir a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente criou na cidade o Conselho da Assistência Social, e a participação da população. Sempre tinha alguém do governo, representantes da população, representantes do setor, né, profissionais ou defensores, no caso do meio ambiente ou da cultura, e com isso as políticas específicas de cada área também era definida junto com a população. Então, a gente tem muito mais participação, muito mais riqueza. Eu me lembro quando a gente fez no Conselho da Habitação, que a gente fez aquela urbanização da Vila Velha, ali da favela Santa Cruz, que uma senhora, quando a gente deu a escritura para ela falou assim: agora eu sou uma cidadã, eu tenho uma casa com endereço, com número, com rua, uma rua com casa e número. Isso aí, assim, é uma coisa que marca para a gente quando a gente tem a oportunidade de dar voz e vez exatamente que é essa tal da inversão de prioridade para essas pessoas que nunca tiveram chance, nunca tiveram oportunidade de se considerar cidadão, né? Que é você colocar como meta e referência para a gestão as pessoas e não o mercado, né? Acho que é uma coisa que a gente sente falta hoje, né? Que as pessoas não estão no centro da administração pública, mas o que está no centro da administração pública é o mercado. O Estado existe para o mercado, para que o mercado se sinta bem, tranquilo, que ele venha, faça especulação na Bolsa, enquanto que as pessoas podem, então, se expor, viver numa fase em que não estão no centro da sociedade. Até acho que a gente precisa de um novo renascimento cultural, né, que teve na Idade Média, né? Acho que a gente está precisando de um novo renascimento, em que o homem volte a ocupar esse aspecto central da sociedade. Você falando assim de desenvolvimento, ainda me lembrei de uma coisa que a cidade, junto com aquele clima que a cidade vivia, nós tínhamos na prefeitura um orçamento de 100 milhões. Né? Hoje nós estamos em mais de bi, né? Muitos mais de bi, 2 bi e pouco, quase 3 bi. Mas nós éramos 100 milhões era o nosso orçamento.
E a dívida do município era 89 milhões. Quer dizer, nós não conseguimos comprar uma Novalgina, nós não conseguimos comprar um pneu, um giz para o professor e para o quadro negro, que as finanças da prefeitura estavam realmente totalmente sem crédito da praça, né? Então, nós tivemos que negociar com o Banespa uma antecipação de receita para a gente poder pagar o servidor que estava alguns meses sem receber, 13º, dezembro, novembro. Então, pagar o servidor e começar a negociar com os credores o pagamento parcelado, começando pelos menores, que tinham vendido para a prefeitura alguma coisa, prestado algum serviço, e até os maiores, a gente ir gradativamente e quitando todas as dívidas. Então, é uma satisfação que a gente tem, que a gente saiu do orçamento, começou com um orçamento de 100 milhões, saímos da prefeitura com um orçamento de quase 350 milhões, quer dizer, foram ações concretas que a prefeitura fez na época para aumentar a arrecadação, né? A gente deu um orçamento com mais possibilidade de investir e quase que sem dívida. As dívidas que ficaram foi a própria Anel Viário, que foi um recurso financiado com capacidade de pagamento perfeitamente, tanto que foi pago, a cidade já usufrui e não tem essa dívida agora, porque era possível de ser feita por conta desse aumento do orçamento que a gente conseguiu. E aí, Ângela, com toda essa pressão financeira que você viveu nessa época, a cidade ainda saindo da crise, né, um esforço grande do poder local para tirar a cidade da crise, a busca da estabilidade política, né, você ainda enfrentou problemas políticos, né, naquele momento, com vereadores, mas também teve um momento muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco, que foi o processo de municipalização do SUS. Então, São José foi uma das primeiras cidades, né, que adotou a municipalização plena do SUS. Acho que entra um pouco da sua visão de médica, né, mas tem essa coisa, o foco na pessoa, o cidadão e a sua saúde, o seu bem-estar como centro da política. Então, e que esse processo da municipalização foi uma decisão arriscada que você tomou na época, né? Porque você não tinha garantia plena dos recursos. E a cidade aí não estava plenamente... com as finanças equilibradas. Com as finanças em dia, né? Então, foi muito difícil tomar essa decisão? Como é que você conseguiu ter essa tranquilidade para decidir? Foi um compromisso, realmente, com a saúde pública. Nós tínhamos feito parte, historicamente, da reforma, do que a gente chamou de reforma sanitária, que culminou com a Constituição de 88, com o artigo 196, que diz saúde é um direito de todos e um dever do Estado de prestar esse serviço. E depois veio a lei do SUS, que regulamentou, definiu como que esse artigo, o 196 da Constituição, seria colocado em prática. Então, a lei do SUS veio com alguns princípios. Primeiro, o que você acabou de falar, a descentralização. O mais perto do poder vai ficar na mão do prefeito, que é quem conhece a sua cidade e que vai estar implantando políticas específicas para cada cidade. Depois, a descentralização. Depois vem a universalidade. Então, todo mundo tem o direito a ser atendido, né? A integralidade, ser atendido em todas as áreas, da prevenção, da atenção básica, de um exame, de um especialista, de uma internação, de uma cirurgia complexa, de um transplante, quer dizer, a integralidade. Depois, o financiamento tripartite, quer dizer, a União tem um papel importante no financiamento, o Estado e o município. Então, esse financiamento é que exatamente você citou. Será que eu vou entrar de cabeça num negócio desse, se o dinheiro vai vir mesmo ou não? O Estado vai investir, a União vai investir, né, conforme a definição do SUS. Então, partindo desse princípio de que nós defendíamos a descentralização, que nós defendíamos a integralidade, a universalidade, então nós começamos a fazer ações concretas para botar na prática aquilo que a gente defendia. Então, a saúde foi um dos pontos principais da minha administração, foi exatamente para implantar até a última
as vias de fato, até os últimos pontos, o SUS, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, com a integralidade do serviço, né, a gente pegou serviços funcionários e serviços que eram do Estado, como, por exemplo, o centro de saúde, que hoje lá na Francisco José Longo, né? Antes lá era o centro de saúde, era do Estado. Fazia vigilância epidemiológica e doenças infecto-contagiosas. Tinha o INAMPS, que é o Centro de Saúde de Atendimento ao Trabalhador com Carteira Assinada, que ficava na Coronel Monteiro. E tinha já algumas unidades de saúde e algumas UPAs dos municípios. Então, a gente integrou o serviço com os funcionários. Então, todos passaram a ganhar a mesma coisa, porque não é justo que um trabalhador da prefeitura que faça o mesmo serviço que o Estado, que o mesmo serviço que o INAMPS, ganhe mais do que os outros funcionários. Então, a gente passou a dar um complemento para o funcionário do Estado e da União, do INAMPS, para poder ter o mesmo salário que o funcionário da prefeitura. Aí a gente redistribuiu os serviços para que o que era antes centro de saúde passasse a ser unidade de especialidade. Enfim, a gente foi integrando e fazendo um estudo da territorialidade, uma palavra difícil, né? Quer dizer, cada unidade de saúde seria responsável pelo seu território, e nós temos realidades totalmente diferentes entre um bairro e outro. Por exemplo, na época, com o estudo da territorialidade que cada unidade de saúde fez, nós observamos que no Campo dos Alemães nós tínhamos mortalidade materno-infantil. Era a maior causa de morte no Campo dos Alemães na época, era mortalidade materno-infantil. No entanto, na Eugênio de Mello, Galo Branco, nós tínhamos esquistossomose. Quer dizer, realidades totalmente diferentes. Então, as unidades de saúde se prepararam para o atendimento específico dessas realidades. É lógico que tinha atenção básica com o médico clínico, com o dentista, né? Mas, assim, tinha especificidade de cada região que foram levantadas e eram enfrentadas e resolvidas depois de discutir, pela unidade básica, depois de discutir e descobrir essas diferenças. Então, com isso, a gente foi montando cada uma, da prevenção, a atenção básica, a especialidade, a urgência e emergência. A gente foi tentando conquistar espaços para que a população fosse assistida de forma integral. Então, as unidades de saúde tiveram esse papel importante. Tivemos a reabilitação, que também faz parte da integralidade, então a fisioterapia, a questão de aparelhos auditivos, né? Pacientes com deficiência auditiva. Depois a gente teve, você citou mais cedo a questão da AIDS, que naquele momento ainda não sabia direito o que era, mas estava começando o início dos tratamentos. Então, a Prefeitura de São José dos Campos fez uma política para atendimento desses pacientes de uma forma muito rica, porque foi a primeira cidade no Brasil que começou a distribuir o coquetel da AIDS, quando nem era lei ainda. Sim. E era muito pouco divulgado o que era isso. Então, fizemos o COA, que era o Centro de Orientação e Atendimento ao Paciente HIV positivo, a distribuição do coquetel, o Hospital Dia, para eles tomarem o remédio ou terem, quando tivessem alguma intercorrência, poder ser atendido. Então, foi um núcleo de pessoas, um grupo de pessoas que foi atendido. Depois, uma outra coisa foi a redução à mortalidade materno-infantil. Então, foi a criada do Casulo, que tinha o Banco de Leite Humano, foi o primeiro banco de leite humano do interior do estado de São Paulo, tinha o atendimento a gestante de risco e tinha o acompanhamento do bebezinho que nasceu ou prematuro ou de uma mãe que tinha alguma patologia que a gente chamou de gestante de risco. Com isso, nós conseguimos reduzir a mortalidade materno-infantil. Mas a gente observava... E hoje São José é uma das cidades que tem a menor índice de mortalidade infantil, e começa esse trabalho de maneira muito profissional e eficaz a partir desse momento, né, exatamente. Da municipalização do SUS, municipalização plena do SUS, né, que aonde
o problema o cidadão está, né, onde o cidadão mora, onde ele vive, é onde você vai ter... Vai ser resolvido. Resolvido. Exato. Exatamente. Dentro desse, só complementar essa questão da saúde, a gente observou, então, a deficiência que a gente tinha dos leitos hospitalares. Apesar da gente ter feito contato e convênio com a Santa Casa, com a Toninho da Rocha Mármore, com o Pio XII, com os hospitais filantrópicos da cidade, ainda faltava leitos hospitalares, faltava reestruturar o pronto atendimento, o pronto-socorro, né? E a gente, então, o que a gente fez? Conversou com as irmãzinhas que cuidam do Antoninho da Rocha Mármore e do Pio XII e dividimos o atendimento. O Antoninho da Rocha Mármore, que era só um hospital infantil, passou a ser um hospital materno-infantil. Então, nós botamos o parto, o atendimento da gestante, né, de doenças ginecológicas, e continuou com o infantil. E o Pio XII, que tinha tudo isso, né? Então, nós centralizamos com oncologia, neuro, cardio, com isso nós dividimos um pouquinho. Lógico que o médico que atendia naquele hospital podia estar fazendo o seu cuidado, com a mesma coisa que a Santa Casa, né, que nós levamos, então, as cirurgias ortopédicas e a cirurgia geral. Com essa redefinição, a gente conseguiu melhorar o atendimento secundário. Mas aquela falta que a gente observava no atendimento imediato da emergência, urgência, emergência e leitos, então nós construímos o hospital municipal com orçamento próprio, não veio dinheiro, 1 centavo do governo federal. Era um verdadeiro paliteiro lá na Vila Industrial, a população chamava de paliteiro, que tinha vindo recursos do governo federal e só tinha sido construído esse alicerce, né? Vou tomar aguinha, espera só um pouquinho. E o Hospital Municipal, ele, nesse contexto, né, de que a cidade estava se recuperando da crise dos anos 80 e 90, ele, no contexto de escassez orçamentária, foi um milagre realizá-lo com orçamento próprio, né? Então, construir e montar. Então, nós fizemos a primeira UTI neonatal pública do interior de São Paulo, né, junto com o banco de leite. Então, a gente fez a UTI neonatal, a gente fez a maternidade, né, leitos de obstetrícia, a UTI adulto, né, e a UTI infantil, a neonatal e a infantil e adulto. Então, com isso, criamos mais de 200 leitos entre maternidade, clínica geral, clínica cirúrgica, e reconstruímos o pronto-socorro, colocando, inclusive, equipamentos, tomografia, raio-x, mais modernos, que eram já mais antigos, os que tinham lá, dando condições do atendimento de emergência e urgência também, que fazia parte de todo o esquema da integralidade da saúde, melhorar esse atendimento. Doutora Ângela, me lembro também que o gerenciamento dessa obra você repassou para a Urban, né? Isso. Na época presidida pelo Naoto Shitara. Isso mesmo. Isso com certeza ajudou nesse processo, porque a Urban tem um quadro muito competente de engenheiros e técnicos, né? Uhum. Agora, Ângela, você fez uma referência aí na sua fala sobre a saúde, do complemento que você pagava aos servidores estaduais e federais que trabalhavam no SUS. Mas também em outras áreas da administração teve um investimento interessante em algumas políticas inovadoras. Por exemplo, na educação você criou o HTC, Horário de Trabalho Coletivo, e desse HTC tinha uma gratificação de 20% sobre o salário, e essa gratificação, que acabou sendo incorporada no último governo do Carlinhos Almeida, ela foi decisiva para que os profissionais da educação passassem a ter um salário um pouquinho melhor do que o do Estado, porque no início do seu mandato, no final do ciclo anterior, daquele ciclo de 10 anos em que os prefeitos sucediam, a prefeitura estava perdendo professores, né, porque o salário era muito baixo. Então, isso foi uma coisa bem impactante.
E uma conquista que os servidores municipais de São José têm, e que até hoje ainda não foi revogada, e talvez, não sei se alguém vai ter coragem de revogar, que é o gatilho salarial, que é acionado sempre que chega a 5%. Então, a gente está acostumado a ver gatilho, como tiro, né, como coisa ruim, mas é um gatilho para o bem, um gatilho do bem, é acionado sempre que chega a 5% de inflação. Então, o servidor tem a sua renda recomposta. E naquela época a inflação era muito grande, né? Era quase alta. Que diária, a população perdia o poder aquisitivo e o servidor também. Então, esse gatilho teve esse papel de repor constantemente o poder de compra. Eu até me lembro uma outra coisa. Uma vez o Fernando Henrique era presidente, né, eu estava como prefeita, e ele veio no lançamento de um avião na Embraer. Eu fui, lógico, tendo críticas políticas a ele, mas como prefeita da cidade eu tinha que ir receber o presidente. E a Embraer é um orgulho da cidade, né? E fomos então num ônibus do aeroporto até a Embraer. Aí ele me perguntando como é que estava a cidade, eu disse, tinha acabado de implantar o gatilho, que eu estava fazendo essa recomposição de salário, ele tinha implantado o plano real, mas ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele falou que eu era responsável pela inflação, porque eu, ao dar gatilho, isso daí inflacionava a economia. Eu me lembro muito bem, não, senhor presidente, na realidade eu não sou responsável pela inflação, o plano real para o senhor reveja o que tem de errado. Eu garanto que o poder de São José dos Campos é que o seu servidor continue comprando o que ele comprava antes sem perder recursos financeiros. Porque acho que é uma coisa que é fundamental, como a gente até fez uma referência, o centro, né, da sociedade tem que ser a pessoa. E a pessoa precisa ter condições de garantir a sua sobrevivência, adquirir o básico. Quando a gente coloca o mercado como centro de tudo, então a gente tira a pessoa do centro. E aí é uma idolatria, né? Uma idolatria ao dinheiro. E dentro dessa questão do servidor também, que você lembrou do gatilho, eu agora lembrei de uma outra coisa. Antes, e você tinha falado que você era servidor de CLT, você não era estatutário, né? Então, não. Todos daquela época, porque até a Constituição de 88, e depois a Lei Orgânica do Município, quando foi aprovada, os funcionários todos eram CLT. E passaram automaticamente a estatutário com a lei orgânica. Então, tinha um volume de recursos do Fundo de Garantia que era recolhido constantemente de todos esses trabalhadores, que foi uma das coisas que a gente conseguiu. A gente liberou o Fundo de Garantia de todo mundo. Então, foi também um acréscimo de recursos da mão do servidor, que a cidade acabou ganhando, porque isso foi para o comércio, né? As pessoas vão comprar móvel, vão comprar roupa, vão comprar carro, né? Então é um volume de recursos que também entrou na economia, que o servidor passou a usufruir daquilo que era direito dele, que era o recolhimento do fundo de garantia. Que é fazer a roda da economia girar, exatamente, e girar para o bem, com qualidade de vida, com atendimento, atenção às pessoas, né? Mas, Ângela, por falar nisso, em qualidade de vida, você fez acho que uma das coisas mais importantes para a cidade, que vai ficar para sempre, que é o Parque da Cidade. Hoje muita gente utiliza, né? É um dos lugares mais visitados de São José dos Campos. Agora, com o passar do tempo, quase toda a nova geração não sabe da origem dele, né? Como é que foi? O que é esse Parque da Cidade? O que tinha lá antes? O que ele se tornaria se não tivesse sido municipalizado como você fez na época? Então, a cidade tinha a Tecelagem Paraíba e a família do Olívio Gomes, né, que o senador Severo Gomes era proprietária de um imóvel, da casa deles, era a residência deles, e aquilo tudo estava indo à falência. A fábrica ficou uma parcela para os trabalhadores com o pagamento das indenizações que a fábrica tinha com os próprios trabalhadores. E outra parte ficou para pagamento de dívidas com o Estado. A casa,
todo aquele entorno da casa, aquele terreno todo, e o galpão Gaivota estava sendo entregue ao INSS com o pagamento da dívida da empresa Tecelagem Paraíba com o INSS. Então, nós entramos nesse momento em ação, a prefeitura, e fizemos uma negociação entre o INSS, a família que estava entregando aquele imóvel para pagamento da dívida e o município de São José dos Campos. Uma negociação em que o INSS tinha aceitado esse imóvel com o pagamento da dívida. Então, ele reconhecia o valor daquele imóvel e quitava a dívida que a família tinha com aquele imóvel. Só que aquele imóvel ia ficar parado. O INSS ia ter um imóvel que não servia para nada, porque com certeza ia ser utilizado para especulação imobiliária, ia ter invasão. Então, a prefeitura entrou nesse momento e negociou com o INSS o pagamento em 8 anos, em vez de pagar a família, entregar o imóvel que ia ficar ocioso. A prefeitura negociou com o INSS o recebimento daquele valor do imóvel, só que o imóvel ficava para a prefeitura. Então, foi uma negociação de vários momentos, né, até a gente conseguir chegar no valor, e a própria o INSS tinha aceitado no valor de 32 milhões. Fez a avaliação que o INSS tinha feito daquele imóvel, era 32 milhões. Nós, prefeitura, fizemos uma avaliação de 19 milhões. E o INSS aceitou, em vez de ser os 32 que ela própria tinha avaliado, aceitou a avaliação que a prefeitura tinha feito de 19 milhões e receber em dinheiro, em vez de um imóvel que ia ficar parado. Então, o município de São José dos Campos comprou aquele imóvel, parcelado em 8 anos, né, pagando, possibilidade de pagar mensalmente, em vez de dar uma bolada numa vez só, né? E aquele imóvel ficou como patrimônio do município. No dia do aniversário da cidade, é exatamente o aniversário do parque. A cidade ganhou de presente, a gente conseguiu toda essa negociação, de tal modo que no dia 27 de julho, dia do aniversário da cidade, a cidade ganhou o Parque da Cidade. Então, é a Casa Olívio Gomes, que é uma casa belíssima, com os painéis de Burle Marx e Rino Leve, com todo aquele paisagismo, né, do Burle Marx, o pavilhão Gaivota também, que é, em termos de modernismo da arquitetura, né, e aquela casa nos surpreendeu que, quando foi 50 anos do Burle Marx, uma exposição em Nova York, o convite era exatamente a casa que hoje é lá no Parque da Cidade, que era a casa da família Olívio Gomes, né? Então, que agora pertence a todos os joseenses, né? Todo mundo. Quando eu estava saindo da prefeitura, teve um jornalista que me perguntou que eu tinha certeza das coisas grandes que eu tinha feito e tal. Lógico, aí eu falei, lógico que a gente fez o anel viário, lógico que a gente fez o hospital municipal, mas daqui a alguns anos vai precisar ampliar o hospital, vai precisar ampliar o anel viário, porque a cidade continua crescendo, tem maior número de pessoas, de carros. Mas uma coisa que daqui a 100 anos é o Parque da Cidade, as pessoas ainda vão estar usufruindo e não vai precisar de grandes obras, como a gente sabe que acaba tendo as outras obras precisando, né? Então, para mim, eu acho que a grande obra foi a possibilidade da gente fazer essa negociação e dar de presente para a cidade esse patrimônio que é imobiliário, paisagístico, que é o Parque da Cidade, o Parque Burle Marx. Eu acho que, além disso, todo esse valor simbólico que você se referiu, ele é uma contribuição também que São José faz contra as mudanças climáticas, né, que a gente está vivendo. Porque ao preservar esse patrimônio todo, essa natureza toda que é o Parque da Cidade, a gente preparou a cidade para o que vem pela frente, né? Uhum. E, aliás, Ângela, para finalizar, considerando que a gente vive numa pandemia, que você foi prefeita e que você é médica, se você fosse prefeita agora, qual seria a sua atitude para enfrentar o coronavírus? Bom, primeiro a gente tinha que estar pensando na prevenção, né? Então, esse negócio de abrir o comércio, de liberar o isolamento, isso daí não ia ser feito de jeito nenhum, né? Nós íamos ser bem mais rigorosa nessa questão de que o isolamento é o melhor
é a melhor prevenção. Segundo, o número de testes. O que a gente está vendo é subnotificado o número de casos, porque os testes não são feitos de uma forma em que todos os casos são confirmados ou são testados e garantidos a informação de que a pessoa está contaminada ou não, né? E terceiro ponto, que é aquilo que a gente vem falando durante esse tempo que nós estamos conversando, que é a pessoa. Quantas pessoas que trabalham como empregada doméstica, ou principalmente aquela que é diarista, né, faxineira, ou que trabalhava de serviços informais. Então, o investimento no ser humano, garantir que essas pessoas tivessem questões de recursos para sobrevivência, para poderem garantir o isolamento delas. Então, eu fazia prevenção com isolamento e garantia que elas podem ficar em casa, porque você vai ter o dinheiro para a sua compra, da sua alimentação, porque a prefeitura vai bancar esse recurso para garantir que você fique em casa, se proteja e que diminua o número de transmissão do vírus. Então, os 3 pontos eu acho que a gente... Porque, assim, atender o paciente que está doente e a gente vai continuar atendendo. Isso tem que ser feito. Mas você tem que aumentar a prevenção e tem que aumentar o diagnóstico para a gente não ter subnotificação. Então, e garantir que as pessoas fiquem em casa isoladas, porque sabem que vão receber o recurso necessário para isso. Ângela, queria agradecer a sua participação na inauguração desse canal, Minha Terra, Nossa Gente. Foi um prazer revê-la, foi um prazer falar com você. Porque em pandemia a gente não se encontra, né? Pois é. O ideal seria fazer a entrevista, a conversa ao vivo, né? Ao vivo, cara a cara, mas hoje a tecnologia nos permite fazer isso, então a gente tem que usufruir também da tecnologia, né? Lógico. E tocar em frente. E torcer para que a gente consiga superar essa pandemia, consiga superar a crise que a cidade vive, a crise que o país vive, a crise que o planeta vive e construir um novo futuro. Muito obrigado, Ângela. Deixa Parabéns para você. Uma mensagem para a cidade na semana de aniversário da São José dos Campos. É a cidade que tem gente que veio para cá, que a gente chama de joseense de coração, como eu. Quando eu falo a minha cidade, eu não falo do Rio de Janeiro, onde eu nasci, eu falo de São José dos Campos. Então, a você que é joseense de nascimento ou joseense de coração, usufrua da sua cidade, mas ajude o desenvolvimento da cidade. Coloque na próxima eleição alguém que esteja preocupado com as pessoas que fazem essa cidade crescer, que fazem essa cidade se desenvolver. Um abraço a todos os joseenses. Um abraço, Ângela. Tchau. Tchau. Nós queremos agradecer de uma forma especial a doutora Ângela, ex-prefeita de São José dos Campos, num período tão gostoso de ter vivido naquela época, né? E pedir realmente para que você que esteja acompanhando nosso canal deveria se inscrever nesse canal, convidar seus amigos, divulgue, compartilhe, dê o seu like. E para isso você está contribuindo para que nós possamos construir uma cidade com mais informação, direto ao ponto. Chico, um dos próximos programas a gente deve abordar um pouco essa história. Teve um tempo em que os sindicatos metalúrgicos, em parceria com os sindicatos italianos, eles debateram a possibilidade de conversão da indústria bélica. Sabe que depois desse seminário, depois dessas discussões, parte da indústria bélica de São José dos Campos acabou desaparecendo, porque os sindicatos já alertavam para isso, que ela era muito sazonal. Então, houve vários sindicatos e eles sistematizaram isso numa revista. Então, um dos próximos programas nós vamos abordar essa história da discussão, e aí a gente vai convidar lideranças da época para explicar um pouco como é que foi esse processo. E aí, para a gente finalizar, nós tivemos uma notícia triste na semana passada, que foi o falecimento do Sérgio Ricardo, com 88 anos. O Sérgio Ricardo foi um dos ícones da MPB e ele escolheu morar na favela, lá no Rio de Janeiro. O Sérgio Ricardo tinha um forte comprometimento com a luta do povo mais pobre. Inclusive, em 2012, ele fez um vídeo muito emocionante após a expulsão dos moradores do Pinheirinho do local que eles estavam ali na região do Campos Alemães. Então a gente
encerra o programa com essa homenagem ao Sérgio Ricardo e as contradições de São José dos Campos, uma cidade humana, fraterna, mas ao mesmo tempo que tem episódios como esse do Pinheirinho, que nos deixam bastante entristecidos. E a gente deseja que nesse aniversário de São José dos Campos nós possamos reconstruir a cidade humana, a cidade acolhedora, que é cantada em seu hino nos versos da Mantiqueira. Essa é a história marcante da nossa cidade. Abraço, pessoal. Que lugar é esse? Bato, ninguém abre a porta. Chamo, ninguém responde. Grito, mas ninguém vem me escutar. Canto, ninguém me acompanha. E bato que não vejo ninguém sambar. Canto, ninguém me acompanha. E bato que não vejo ninguém sambar. Opa, que lá vem pedra, se abaixou, pude na fogueira. Que bate vela chamando o vento jangadeiro. Bate que bate roupa na tina, assim na lavadeira. Bate o pandeiro e o birimbau no toque da capoeira. Bate que cheiro é esse, oi que bate incenso de macumbeira. Oi que medo é esse, na boca desse silêncio, na atrofia dos sentidos, na batida do teu coração. Nunca vi tanto perigo rondando um sorriso, uma sensação. Nunca vi tanto perigo rondando um sorriso, uma sensação. Opa, que lá vem pedra, se abaixa o pude na fogueira. Saber é esse que cala o entendimento, gira em torno de si mesmo, como se só ele fosse bamba. Na verdade verdadeira, pra que batucada se não tem samba? Na verdade verdadeira, pra que batucada se não tem samba? Opa, que lá vem pedra, se abaixa o pule na fogueira. Procurou pelo sertão todo mês de fevereiro. O dragão da maldade contra o santo guerreiro. Procura Antônio das Mortes. Procura Antônio das Mortes. Todo mês de fevereiro. Procura Antônio das Mortes. Procura Antônio das Mortes. Se entrega por isso, eu não entrego não. Eu sou passarinho, se entrega por isso, eu não me entrego não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Eu me entrego só na morte, para aberto na mão. Se entrega por isso, eu não me entrego não. Eu não me entrego não, eu não
Morisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão.